Estamos de volta e para falar agora sobre o futuro da educação brasileira e do agro que será discutido nesta segunda-feira, dia 19. Isso porque há diversas preocupações do setor com a aprovação do documento da Conferência Nacional de Educação 2024, a CONAE, já que ela estabelece as principais diretrizes para o Plano Nacional de Educação, o PNE, nos próximos 10 anos, até 2034. O texto atual tem diversas questões político-ideológicas, sem embasamento científico, relacionadas à realidade do campo e também às suas evoluções sociais, ambientais, entre outros aspectos. Para entender melhor esse contexto e também saber como é que o agro está se mobilizando para mudar esse cenário, eu converso agora com a Letícia Jacinto, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo de novo, Letícia. Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo esse tema tão importante, futuro da educação e agora a próxima lei para os próximos 10 anos, né, do Brasil. Com certeza, é um tema essencial. E eu quero começar te perguntando, né, quais que são as principais críticas a esse documento aprovado pela CONAE? Por que a associação acredita que esse texto pode trazer retrocessos para a nossa educação, Letícia? Se a gente puder fazer um panorama da educação brasileira aqui, né, nos exames internacionais e também nos exames internos, o Brasil ele está muito mal colocado, principalmente em leitura, matemática, ciências. Então, de acordo, por exemplo, com os resultados do PISA, a gente está bem abaixo dos países da OCDE, em leitura em 53 de 57, ciência 61 de 64 e matemática 65 de 70. Ou seja, isso só para trazer qual é o patamar que estamos, né? Então, na hora que a gente discute um Plano Nacional de Educação, que é essa nova lei, 2024 a 34, a gente teria que trazer dentro desse documento, primeiro, uma abrangência de participação da sociedade que represente a sociedade brasileira. E houve um dos problemas do documento é uma desproporcionalidade da participação de entidades ligadas a movimentos sociais e em detrimento de instituições técnico-científicas. Então, a gente vê pouquíssimas instituições técnico-científicas lá que a educação ela deve ser guiada através da ciência. Eu acho que esse é o principal ponto. Segundo, a gente tem um PNE que está vigorando agora. Por que a gente apresenta esses resultados abaixo da OCDE e nos outros exames também? Um resultado muito ruim, na educação brasileira. Por que essas metas que estavam colocadas lá, elas não foram obedecidas? O que a gente deveria mudar? Teria que ter tido uma análise do PNE hoje vigente, né? E por que isso não foi trazido para o momento que a gente deveria estar da educação? Então, falta essa análise, falta esse link. As pessoas que deveriam estar sentadas na mesa desenhando isso para colocar o Brasil onde ele deveria estar, não está. Existe ali uma visão enviesada em relação ao agronegócio. Então, de acordo com o documento, quem está responsável por fazer a parte de educação ambiental, sustentabilidade e biodiversidade é o Movimento Sem Terra. No caso, as associações ligadas ao agronegócio, elas foram tiradas do documento, foram tiradas da mesa, e elas que são capazes de trazer ciência, né? Não se fala em alfabetização, em matemática, em português, existe até uma contagem de palavras, em quantas vezes a gente fala em matemática no documento, em quantas vezes a gente fala em diversidade. É uma proporção de 4 vezes em matemática para 163 em diversidade. Nossa. Então, não que o tema diversidade ele não seja importante, ele é extremamente importante, ele tem que estar, a criança ela tem que aprender desde pequena a respeitar, né, respeitar o ser humano como um todo. Mas, se essa criança não consegue nem ler, escrever, se ela não consegue se comunicar e não consegue nem fazer as operações matemáticas, como é que ela vai ser capaz de entender o mundo? Como é que ela vai entender a si mesma? Então, o documento ele não traz clareza em como vai ser usada essa receita, em como essas metas vão ser empregadas, quais são as metas, submetas e a estratégia para colocar o Brasil onde é que ele deve estar. Acho que tem problemas graves aí e a gente acredita aqui que ele não seja um documento que vai trazer um avanço para a educação brasileira. Ao contrário disso, vigorando por 10 anos, ele deve trazer um retrocesso muito grande e irreparável para as próximas décadas brasileiras. Com certeza. Ô, Letícia, e como que vocês estão aí se movimentando, né, para evitar que isso aconteça, né, para trazer esse embasamento científico, para colocar aí todas as comunidades, né, junto nessa discussão? O que está sendo feito? A de Ouro do Material Escolar sempre trabalhou de forma muito técnica, né? Então, primeiro trazendo profissionais que conhecem de política educacional para organizar o que foi colocado nesse texto. Então, quais são, o que está contemplado aí, o que significa esses eixos e onde que a gente vai chegar
com uma análise puramente técnica, né? A ideia aqui não é politizar, né? É tirar a política do processo Uhum. para que a gente possa trazer a ciência. Então, a gente tem feito essas análises técnicas, estamos muito atentos em tudo que está sendo publicado, como que está andando, como que os processos têm acontecido, e a gente teve, no final do ano, conversando com frentes parlamentares, trazendo isso daí para a luz do Congresso, né? Porque o que a gente percebia também é que muitos parlamentares não tinham a educação como a sua principal pasta. Uhum. E isso é muito triste, porque independente do setor que a gente está defendendo ali, a educação ela vem primeiro, né? Se a Com gente não tem certeza. educação, a gente não tem profissionais formados para nenhum setor. Com E a gente certeza. já está vendo isso no Brasil, né? Muitas vagas em aberto a gente não está conseguindo preencher. E por isso muitas empresas investindo também na educação. Então a ideia era sensibilizar realmente esses parlamentares para que eles coloquem a educação em primeiro lugar. E para isso eles precisam entender. Então a De Olho está aberta a esses parlamentares que a gente possa ajudá-los a colocar um pouco mais de luz, clareza sobre esses trabalhos. Além disso, tem toda uma mobilização social acontecendo de forma dinâmica no Brasil em relação a isso, porque eu falo que é um tema não só do setor educacional, mas um tema de pais, mães, escolas e toda a população em geral, todo o setor produtivo. Então, a gente está atendo aqui às técnicas e à ciência, mas a ideia é que a gente traga o debate para um nível muito mais alto, que é um nível técnico-científico. Com certeza. Letícia, agora para a gente concluir, então, vocês vão realizar na segunda-feira, né, essa mobilização, esse debate na Assembleia Legislativa ali de Mato Grosso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais vão ser as expectativas, né, rapidamente, por favor. Certo, a gente recebeu esse convite para estar no Mato Grosso, é um dos estados que está se mobilizando em relação a isso, porque a CONAI, ela passou pelos municípios, estados e chegou no âmbito federal. Então, mas isso passou de maneira muito rápida e muitas pessoas, ou opiniões, ou sugestões ali não puderam ser contempladas. Muitos estados eles tiveram um dia e meio para ler o documento. Então, a ideia é a gente discutir isso, por mais que quem vai ter posse disso são os deputados federais e os senadores, os deputados estaduais ajudam muito, né, com seus partidos e tudo mais. E principalmente defender essa autonomia dos municípios e dos estados em relação à educação. Sim, Porque das diretrizes ali do documento é centralizar bastante isso dentro do próprio MEC. E o que a gente está querendo é que esses estados continuem tendo as suas autonomias, porque a gente tem benchmarks muito bons, né? Tem escolas boas nesses estados, tem com municípios que se certeza. destacam. Então, agora, ao invés de fechar, a gente está Sim. precisando ampliar realmente esse debate. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Letícia, trazendo esse assunto tão importante. Espero que a gente consiga evoluir e somar aí nessa discussão toda. Muito obrigada. A importância que vocês dão ao assunto e toda a mídia é extremamente importante para que isso chegue como uma informação correta, né, em cada lugar, em cada casa brasileira. Com certeza, contem conosco sempre. Obrigada mais uma vez, Letícia. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.